Os concurseiros estão otimistas. Uma ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal garante a nomeação de quem for aprovado dentro do limite de vagas. Acompanhe na reportagem de Ana Paula Ergang. Uma boa notícia para os concurseiros. Em decisão tomada por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros decidiram que o Estado tem a obrigação de nomear aqueles candidatos que foram aprovados em concurso público dentro do número de vagas. Para o diretor do Movimento de Moralização dos Concursos Públicos, José Wilson Grangeiro, a decisão veio em boa hora. Porque sabem que agora vão passar e dentro do prazo de validade do concurso serão nomeados. Então acabou com aquela imoralidade que era antes, rezar um concurso público, não chamar ninguém, chamar alguns, chamar só o primeiro. Agora não. Todos os aprovados serão nomeados. A decisão foi em cima de um processo em que o Estado do Mato Grosso do Sul questionava a obrigação da administração pública em nomear candidatos para cargo da Polícia Civil. Como houve repercussão geral, a interpretação terá de ser seguida em todos os processos que envolvem a questão. De acordo com a estudante Viviane Póvoa, a decisão trouxe mais tranquilidade para os estudos. Quando nós temos a vaga e nós somos aprovados no número de vagas, agora nós temos aquela certeza de que nós vamos ser chamados, nós vamos ser nomeados e acaba aquela agonia de ser apenas expectativa de ser nomeado. Ainda de acordo com a decisão do STF, a partir de agora, o Estado só pode deixar de nomear os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas em casos extraordinários e que estarão sujeitos à análise judicial. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado especialista em direito administrativo, Igor Ramos. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, com essa decisão do Supremo, eu imagino que agora a administração pública ela vai ficar mais atenta ao número de vagas abertas, né? Sem dúvida. Agora, antes de ser aberto o concurso, eles vão sim ponderar sobre essa questão da existência ou não da vaga, porque agora, com a decisão do STF, passa a se tornar obrigatória a nomeação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas indicados no edital. Agora, essa decisão do Supremo, ela tem efeito ex nunc, ou seja, ela é da decisão para frente, os concursos anteriores, não cabe essa decisão? Isso vai depender de cada caso. Na verdade, a decisão proferida pelo STF, ela tem sim aplicação para frente. Porém, ela sem dúvida pode ser utilizada assim, aos casos que já existem na Justiça e sim também para abordar concursos anteriores em que os candidatos ainda não ajuizaram ações na Justiça. Então, ela é possível sim de ser utilizada como precedente para outros concursos anteriores. Agora, pode haver alguma situação em que o candidato aprovado não vai ser nomeado? Existem as circunstâncias até abordadas pelo ministro Gilmar Mendes no voto, de que circunstâncias excepcionalíssimas, com gravidade, imprevisibilidade, posteriores à edição do edital, podem sim existir situações em que o candidato não vai ser nomeado. Mas, para isso, a administração pública ela deve explicar exatamente ou cabalmente, provar cabalmente a existência dessas circunstâncias excepcionalíssimas para não nomeação do candidato. E isso tudo sempre sujeito ao controle do Poder Judiciário. E dependendo da situação, essa nomeação pode ser adiada, o candidato aprovado, ele pode adiar a nomeação dele? Existe a previsão, e até alguns editais têm essa previsão de o candidato pedir o fim de fila, que ele adia a nomeação dele para o final da fila de candidatos aprovados. Ou seja, se ele é o primeiro, ele pode pedir adiamento para ser o último a ser convocado. Tá certo, e agora vamos responder às dúvidas dos nossos telespectadores, começando com um estudante. Confira. Meu nome é Osmar Júnior, eu sou estudante de Direito. Eu gostaria de saber se essa decisão vai diminuir o número de processos na Justiça. O senhor acredita que vai diminuir o número de ações na Justiça? Olha, acredito que a curto prazo, sim, deva diminuir, existe essa diminuição de processos, porque a maior parte dos processos hoje judiciais envolve essa questão de preterição, envolve essa questão de não nomeação dentro das vagas. Então, acredito que com o tempo isso sim possa diminuir o número de processos judiciais. Porque hoje o que acontece? Tem um determinado número de vagas, por exemplo, temos 10 vagas e são nomeados 50, temos 50 aprovados. Isso deve acabar então, né? Isso não vai mais existir.
O que a administração pública já faz atualmente, até para contornar, digamos, essa obrigatoriedade que já vem sendo reconhecida pelo STJ, por outros tribunais regionais, de nomear os candidatos dentro das vagas, eles criaram a figura do cadastro reserva. Esse cadastro reserva, de fato, que não foi foco da decisão do STF, não existe essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade está dentro do número de vagas. Então, aqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas têm, sim, direito subjetivo à nomeação. Agora, o período de vigência de um concurso, da validade daqueles aprovados, pode ser renovado, né? Pode haver, conforme a Constituição, no caso, né? Constituição, pode haver a prorrogação do prazo de vigência do concurso, sim. Dentro do prazo de validade do concurso, sempre vai existir o direito subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital àquela nomeação. Tá certo. E temos mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Meu nome é Raíssa Saraiva, eu sou jornalista e eu queria saber se com essa decisão do Supremo, como que vai ficar o pessoal do cadastro reserva? A gente vai ser convocado também? Então, a gente estava falando há pouco dessa questão do cadastro reserva. Como é que fica? Objetivamente, isso não foi foco da decisão do STF, apesar de existirem já precedentes tratando sobre o assunto. Quem passou dentro do cadastro reserva não tem direito à nomeação, não tem direito subjetivo à nomeação, porque, na verdade, aquela vaga é uma estimativa, ou seja, ela não existe propriamente. Então, o cadastro reserva é uma forma que o Estado não só encontrou para contornar essa situação de obrigatoriedade de nomear quem está dentro das vagas, mas também de uma questão de eficiência e economia para que, durante o prazo de vigência do concurso, não ter que ser aberto um novo concurso, ou seja, aproveitar aquelas vagas dos candidatos que passaram no cadastro reserva para aproveitamento dentro desse mesmo concurso. E pode acontecer agora da maioria dos concursos ser para cadastro reserva? Bem, se tem dito, na verdade, que com a decisão do Supremo, se aumente, porque já é grande o número de concursos com cadastro reserva, mas se aumente o número de concursos com cadastro reserva. É bem provável que isso venha a acontecer, é muito provável que isso venha a acontecer, mas sempre ressaltando que para a abertura de concurso, sempre existe uma lei criando essas vagas, criando dotação orçamentária para as vagas em concurso dentro da administração, então não quer dizer que não vai haver concurso com vagas disponíveis, mas na verdade existe uma tendência que a gente não sabe na prática se isso vai ocorrer ou não, de que se aumente o número de concursos para cadastro reserva. Agora, tendo o cadastro reserva, a administração pública ela fica impedida de contratar um terceirizado ou um trabalhador temporário? Essa circunstância, inclusive, já foi objeto de decisões judiciais precedentes. Se não me engano, inclusive, do STF, há um precedente nesse sentido. Não existe a vedação do Estado em contratar terceirizado. Ele pode contratar dentro das circunstâncias excepcionais que a contratação de um temporário envolve. E isso, caso a caso, vai ser avaliado pelo Judiciário. Existem alguns casos em que a contratação não foi feita em caráter excepcional e temporário, que é como a lei dos temporários prevê que deve ser feita essa contratação. Então, fora dessas hipóteses, é possível que o candidato que passou dentro do cadastro de reservas, em que um concurso esteja ainda com a validade, dentro do prazo de validade, ele possa entrar na justiça para poder coibir essa prática, que de fato é uma forma oblíqua de não se contratar quem já passou no concurso público. Bom, e a gente tem mais uma dúvida para responder. Confira. Meu nome é Maíra Gabriel Heinen, tenho 25 anos e sou jornalista. E eu queria saber se com a decisão do Supremo a nomeação tem um prazo para acontecer. Seria o prazo de vigência do concurso? Exatamente. Agora, se hoje foi confirmado, pela decisão do Supremo, que existe um direito subjetivo do candidato, um direito líquido e certo do candidato a ser nomeado, passando ele dentro das vagas do concurso, o prazo de vigência do concurso é exatamente o prazo que a administração vai ter para poder nomeá-lo. Expirado esse prazo, passa o candidato nasce o direito do candidato em promover ações judiciais para obrigar a administração a fazer a sua nomeação. Nome sujo pode barrar a nomeação de algum aprovado? Não, o nome sujo, na verdade, ele não pode barrar. Existe um princípio de plena acessibilidade aos cargos públicos em que são somente circunstâncias excepcionais
de determinados cargos possam barrar essa situação, ou seja, impedir que o candidato seja nomeado. Mas nesse caso em especial, a simples existência de um cadastro negativo no SPC ou Serasa não pode impedir a nomeação. Mesmo que ele vá trabalhar em um banco, por exemplo? Acredito que sim, que não haja esse impedimento mesmo nesse caso. Mesmo nessas situações não existe qualquer impeditivo constitucional, na verdade, a esse direito de acessar um cargo público, mesmo ele estando com um nome sujo ou negativado em qualquer cadastro de órgão de proteção ao crédito. Tá certo. Muito obrigado por esses esclarecimentos e tenha uma boa tarde. Boa tarde.